Olá, sejam bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar em dois conceitos que são super poderosos e muitas vezes mal compreendidos, mas que moldam a nossa sociedade: raça e etnia. Parecem rótulos simples, né? Só que por trás deles tem um peso enorme de história, de ciência e, infelizmente, de muito conflito. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é, assim, o coração da nossa análise. E se a ideia de raça, sabe? Aquela que a gente aprende como algo biológico, natural, e se ela estiver completamente errada? Beleza, então vamos fundo nisso, começando pela origem das palavras mesmo. Raça, essa palavra vem do latim ratio, que queria dizer algo como categoria, tipo espécie. Já a etnia vem lá do grego ethnos, que significa povo, nação. Olha só pela origem a gente já percebe que são duas coisas bem diferentes, né? E para a gente entender como esses conceitos foram se desenvolvendo, não tem jeito, a gente precisa voltar um pouco na história. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, a invenção da raça. Pois é, a palavra raça nem sempre teve o sentido que tem hoje. Se a gente for pensar, lá na Idade Média podia ser usada para falar de uma linhagem nobre, por exemplo. Foi só lá no século XVIII que o termo pegou outro rumo, sabe? Começou a ser usado nas ciências naturais para classificar plantas, animais, e aí entra uma figura central nessa história toda: o naturalista sueco Carl von Linné. Esse cara, o Linné, é considerado o pai da taxonomia moderna. É basicamente o sistema que a gente usa até hoje para classificar todos os seres vivos. E o que ele fez? Bem, ele pegou essa mesma lógica de classificação e aplicou na nossa própria espécie, o Homo sapiens, o homem sábio. E o sistema que ele bolou era de uma simplicidade que chega a ser chocante. Ele basicamente dividiu a humanidade toda em 4 subespécies ou subraças. E o critério principal? A cor da pele. Tinha o americanos, o vermelho, o europeus, o branco, o asiáticos, o amarelo e o áfer, o negro. Uma classificação simples, mas que, nossa, ia trazer consequências gigantescas. E olha, a cor da pele era só a ponta do iceberg. Outras características físicas também entraram na dança para reforçar essas caixinhas, sabe? Coisas como o tamanho da cabeça, a cor dos olhos, a textura do cabelo, o formato do nariz. Agora a gente avança um pouco para ver como essa tentativa de classificar as pessoas virou uma coisa muito mais sombria. Vamos para a nossa segunda parte, a ciência do racismo. Foi a partir daí que nasceu o que a gente chama de racismo científico. A ideia aqui já não era mais só descrever as diferenças. O objetivo passou a ser criar uma hierarquia. Essas teorias, que hoje a gente sabe que são pseudocientíficas, diziam que os traços físicos de uma pessoa estavam ligados diretamente à inteligência dela, ao seu caráter, à sua capacidade de construir uma civilização. Coisa séria. E aqui tem uma citação do antropólogo Claude Lévi-Strauss que é perfeita para isso. Ele apontou qual foi o erro fundamental de tudo: foi confundir biologia com cultura. Sabe, partir do princípio de que a aparência de alguém definia sua capacidade cultural. Esse foi o que ele chamou de pecado original, o que abriu a porta para o racismo virar uma ideologia poderosa. E essa ideologia, ela não ficou só no papel, nos livros. Pelo contrário, ela foi usada como uma desculpa científica para o colonialismo, para a dominação de povos inteiros na África, na Ásia. Foi a base da ideologia nazista, da tal raça ariana, e também alimentou a violência absurda de movimentos como a Ku Klux Klan. As consequências foram reais e devastadoras. Essa visão de mundo durou mais de um século, sabe? Mas e a ciência de verdade? A ciência moderna, o que ela diz sobre isso? Bom, é isso que nos leva direto para a nossa terceira parte, o veredito do genoma. A grande virada nessa história veio em 2003. Foi quando terminaram o projeto Genoma Humano, que foi, assim, um esforço gigantesco, internacional, para mapear todo o nosso código genético. E o resultado foi categórico. Geneticamente, todos os seres humanos do planeta são 99,9% idênticos. Aquele 0,1% de diferença que existe simplesmente não bate com aquelas caixinhas raciais antigas. Ou seja, a base biológica para a ideia de raças separadas simplesmente caiu por terra, desmoronou. Então, peraí, se não é biologia, o que é raça hoje em dia? Bom, para os cientistas sociais, a resposta é clara. É uma construção social e política. É um conceito que, historicamente, foi usado para dominar, para oprimir, mas que hoje também é super importante como uma ferramenta para grupos denunciarem a exclusão e lutarem por seus direitos. Olha que reviravolta.
Ok, com essa ideia de raça desconstruída, vamos agora virar a chave e focar no nosso outro conceito principal. Chegamos à quarta parte, o poder da etnia. Etnia, então, é outra história. Tem a ver com um sentimento de pertencimento a uma comunidade, sabe? Uma comunidade que compartilha elementos socioculturais. Pensa aí, uma língua em comum, uma religião, costumes, práticas, uma história que conecta todo mundo. E aqui está a grande diferença, o pulo do gato. A raça, muitas vezes, foi um rótulo que veio de fora, um rótulo bem amplo, imposto com base na aparência. Já a etnia está muito mais ligada à identidade cultural específica de um povo, de uma nação. Só para dar um exemplo, dentro do que se convencionou chamar de raça negra, existem milhares de etnias completamente diferentes, cada uma com sua língua, sua história, sua cultura. Mas, atenção, a etnia também pode ser manipulada, e de forma trágica. O caso de Ruanda é um exemplo terrível disso. Já existiam rivalidades históricas entre os grupos Hutu e Tutsi. Aí chegaram os colonizadores belgas e exploraram essas divisões. Eles chegaram ao ponto de colocar a etnia na carteira de identidade, rotulando os Tutsis como superiores para facilitar o controle sobre a região. Essa manipulação foi jogando lenha na fogueira por décadas, e o resultado foi o genocídio terrível de 1994. É um lembrete muito duro de como essas identidades podem virar armas. Tudo isso nos traz, então, para a nossa conclusão, para a gente amarrar todas essas pontas. A nossa última parte, rótulos que definem. Então, o ponto principal de toda essa conversa é este. Raça e etnia não são verdades da natureza, não são fatos biológicos. São, na verdade, invenções humanas. São convenções sociais que a gente criou para tentar organizar, classificar e, infelizmente, muitas vezes, para criar hierarquias dentro da diversidade incrível que é a nossa espécie. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, para a gente pensar. Se esses rótulos não são biológicos, não são fixos, o que é que define, então, as fronteiras entre o nós e o eles nas nossas sociedades? E talvez a melhor maneira de fechar essa reflexão seja com uma frase do acadêmico Kabengele Munanga. Ele diz que as identidades, seja qual for, racial, étnica, elas devem ser vistas sempre como processos e nunca como produtos acabados, ou seja, elas estão sempre em construção, sempre mudando, fazem parte da história contínua de ser humano.